pessoal, seja bem-vindo para mais um Top 10 da semana. Eu sou a Poliana e hoje eu vou estar falando 10 das mulheres mais importantes da história. Por que 10 das? Existem muitas mulheres que foram muito importantes para a história, então não caberia tudo em um vídeo só, aliás, porque é um Top 10. Mas futuramente, se vocês quiserem e se eu tiver vontade de fazer de novo sobre o assunto, eu posso continuar falando das mulheres mais importantes do mundo, aquelas que fizeram algo que até hoje reflete na sociedade. Então vamos começar com o top 10 dessa semana, porque ele está muito bacana. Lembrando que eu vou colocar o nome da pessoa aqui embaixo, que aí se vocês quiserem saber mais sobre a pessoa, vocês podem estar pesquisando certinho, porque eu não sei falar o nome de algumas, eu estou indo no improviso, mas o que importa é a intenção. Em 10º lugar, Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma simples camponesa francesa, analfabeta, que ninguém daria nada por ela, mas ela entrou escondida no exército e acabou se tornando a chefe do exército durante a Guerra dos 100 Anos. Só que ela teve um final trágico, que por ela ser uma mulher, as pessoas acharam que ela estava com um demônio no corpo e acharam que ela era bruxa. Então a Igreja Católica na época condenou ela à fogueira e ela foi queimada na fogueira como bruxa. Tudo isso para séculos mais tarde ela ser considerada uma santa pela Igreja Católica, o que é uma redundância, né? Porque eles a condenaram, depois a santificaram. Em 9º lugar, Margaret Thatcher. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Ela foi conhecida como a Dama de Ferro. Ela implantou diversas reformas durante seu governo. Muitas coisas que ela achava errada, ela pegava e mudava. E ela tinha a fama de ser um pouco fria, ser muito rígida com as pessoas e fazer as pessoas fazerem exatamente o que ela queria. Ela simplesmente mandava em todo mundo. De um lado estava a Rainha Elizabeth, do outro a Margaret. Ela foi a pessoa que teve o maior período de governo como primeira-ministra. Ela era grande defensora do liberalismo clássico. Em 8º lugar, Rosa Parks. Rosa Parks foi um grande símbolo ativista na luta dos negros nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, na década de 1950, havia uma lei que fazia as pessoas negras serem separadas das pessoas brancas no ônibus. Tinha assentos só para negros e assentos só para pessoas brancas, por conta do tamanho do preconceito que se tinha naquela época. Ela ficou conhecida como símbolo dos direitos civis negros por conta do que ela entrou no ônibus, sentou em um assento de branco e o ônibus estava lotado e ela se recusou a sair do seu lugar do assento para dar para uma pessoa branca. Na época ela foi presa e isso revoltou muitas pessoas negras que começaram a fazer protestos, atrás de protestos, para conseguir os direitos deles, porque era maldade com eles. Então ela virou esse grande símbolo para eles, porque ela foi contra a opressão que os brancos tinham contra os negros nos Estados Unidos na década de 50. Em 7º lugar, Sofia Ionesco. A Sofia foi uma grande cirurgiã, fez faculdade de medicina. Inicialmente ela queria ir para a área de oftalmologia, mas ela se voluntariou para cuidar de presos soviéticos. E lá ela começou a fazer cirurgias, fazer operações nesses homens. E durante os bombardeios de 1944, em Bucareste, uma criança foi ferida e estavam precisando de cirurgiões urgentemente para fazerem operações nas pessoas que sofreram com os ataques, com o bombardeio. E ela fez uma neurocirurgia em uma criança. Ela foi a primeira neurocirurgiã registrada da história. Em 6º lugar, Valentina Tereshkova.
Ela foi a primeira mulher a ir ao espaço. Ela foi a única mulher até hoje a ir para o espaço sozinha. Todas as outras sempre foram acompanhadas com um homem junto. E ela só conseguiu esse feito por causa que ela sabia manusear um paraquedas. Ela tinha total compreensão sobre o assunto. Ela conseguiu as 2 maiores condecorações nacionais por ter conseguido este feito. Anos depois, ela ingressou na vida política do seu país. Em quinto lugar, Anita Garibaldi, conhecida também como a heroína dos 2 mundos. Ela foi uma combatente da Revolução Farroupilha e da unificação da Itália. Ela teve um papel muito fundamental durante as 2 batalhas e 2 cidades brasileiras levam seu nome hoje em dia. Em quarto lugar, Berta von. Ela foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz, porque ela escreveu um livro dedicado à paz mundial, ao desarmamento, que não precisava dessas coisas. E também escrevia em colunas de jornal. A luta dela, ela se dedicava a isso, à paz, ao desarmamento e todas essas outras coisas. Em terceiro lugar, Marie Curie. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel de Química. Ela que descobriu 2 elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. Ela descobriu a teoria da relatividade e está enterrada no Panteão de Paris, onde ela foi enterrada por méritos próprios. E foi a primeira mulher, igual eu disse anteriormente, a receber 2 prêmios Nobel. Em segundo lugar, Catherine Switzer. Ela foi a primeira mulher a fazer uma maratona, quando era só permitido homens participarem. Tanto que tem uma foto que ficou muito famosa, porque enquanto ela estava fazendo a maratona junto com os outros participantes, um dos júris entrou no meio da maratona para tirar ela à força de lá, e os outros competidores impediram ele de fazer tal ato. E ela foi a mulher que abriu espaço para outras participarem de variados esportes. Tanto que ela fez uma fundação especificamente pela igualdade de gênero no esporte. Em primeiro lugar, Anne Frank, uma das mulheres mais fortes da Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, gente, eu quero muito comprar o livro do Diário de Anne Frank para me ler um dia ainda, porque é muito bom. Ela foi uma das milhares de vítimas do nazismo. Ela morreu em um campo de concentração aos 15 anos de idade. Ela começou a escrever o seu diário quando tinha 13 anos, relatando como era a sua vida no esconderijo da sua casa, com 8 pessoas convivendo sobre o mesmo teto e se escondendo dos nazistas. Seu pai foi o único que sobreviveu aos campos de concentração e anos depois ele descobriu o diário da sua filha e ele não queria publicar primeiramente. Ele queria ficar com aquilo somente para ele. Mas aí as pessoas foram conversando, foram falando que aquilo ia ser uma coisa muito importante para todos. E ele acabou se convencendo e publicou o Diário de Anne Frank, que ficou muito conhecido e é um dos livros mais maravilhosos que existem, relatando essa triste história de Anne Frank, a menina de 15 anos que morreu em um campo de concentração. Gente, esse foi o top 10 dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, se vocês quiserem saber de mais mulheres importantes, porque tem várias, muitas foram, se elas não tivessem feito certas descobertas, a gente não tinha algumas coisas que nós temos hoje. Então, eu acho importante a gente saber disso, meio que conscientizar que muitas mulheres descobriram coisas muito importantes e que refletem na vida da gente até hoje. Até a próxima semana!